Parlamentares do Amazonas avaliam o posicionamento da Câmara dos Deputados, que derrubou a PEC 37 e manteve o poder de investigação de órgãos como o Ministério Público. O projeto de lei do pré-sal também foi aprovado na Câmara. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Presidente da UNALI, deputado sergipano Venâncio Fonseca, visita a Assembleia Legislativa do Amazonas. E ainda, deputados debatem sobre os problemas no sistema de telefonia móvel do Estado e a Assembleia Legislativa pode instalar uma CPI. Boa noite. Chamada por muitos manifestantes brasileiros de PEC da impunidade, a proposta de emenda constitucional 37 de 2011, rejeitada na Câmara dos Deputados por 430 votos, foi alvo de debate na Assembleia Legislativa do Amazonas nesta quarta-feira. Se fosse aprovada, o poder de investigação criminal seria exclusivo das polícias civil e federal, retirando esta atribuição de órgãos, sobretudo do Ministério Público. A pressão das manifestações populares das últimas semanas em todo o país resultou na derrubada da proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC 37, que limitava os poderes de investigação do Ministério Público. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão Especial que analisou o mérito, a proposta foi rejeitada por 430 votos a favor, 9 contrários e 2 abstenções. Eram necessários 308 votos favoráveis, caso contrário, seria automaticamente rejeitada e arquivada. Na Assembleia Legislativa, o arquivamento da proposta repercutiu em plenário. Eu tenho certeza absoluta que essas manifestações ocorridas no nosso país nos últimos 15 dias forçaram, sobremaneira, a esta decisão no Congresso Nacional. Eu tenho certeza absoluta que se não houvessem essas manifestações, a votação não seria essa. Eu até acho que ela seria derrubada, mas não da forma como foi ontem, com os 430 votos, e isso fica patente que os representantes do povo, que somos nós, temos, evidentemente, que ter as nossas opiniões, mas temos que levar em consideração a opinião da grande maioria daqueles que nos elegeram. A derrubada da PEC 37 era uma das principais bandeiras dos movimentos populares que têm tomado conta das ruas das principais cidades e capitais brasileiras, por limitar o poder de investigação criminal às polícias civil e federal. A PEC foi batizada por seus adversários como PEC da impunidade. O deputado pelo PP, Luiz Castro, afirmou que os casos de crimes como improbidade administrativa envolvendo principalmente políticos brasileiros, em sua maioria, foram investigados pelo Ministério Público. Nós vivemos num país onde a impunidade é muito grande, principalmente com os criminosos da elite política, da elite empresarial e da elite do serviço público. Poucos crimes de colarinho branco, de improbidade administrativa, são punidos efetivamente no Brasil. Se nós tivéssemos a PEC 37 aprovada, nós deixaríamos toda a investigação criminal única e exclusivamente sob controle das polícias. E nós sabemos que as polícias estaduais estão sob controle dos governadores. Então iria prevalecer aquele velho ditado: aos amores, aos amigos, os favores da lei, aos inimigos, os rigores da lei. Eu sempre me manifestei contra a PEC 37, acho que o Ministério Público conseguiu ganhar a sociedade da importância do papel dele como órgão fiscalizador. Agora, entendo que ao Ministério Público receber o poder de fiscalização, tem que ser criado também estruturas internas e externas de fiscalização do seu trabalho. Estruturas republicanas, fortalecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, regras de punição clara quando houver de desvio de conduta nas investigações, mas eu acho que é um avanço para a democracia. Por 2 vezes, o presidente da Câmara Federal, deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB, do Rio Grande do Norte, apelou para que a rejeição fosse unânime, a fim de que a casa ficasse em sintonia com o clamor das ruas. E a Câmara dos Deputados também aprovou o projeto de lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e os 25% restantes para a área de saúde. As informações com a repórter Adriana Araújo.
A proposta foi aprovada por consenso após negociação entre as lideranças. Originalmente, a PL destinaria 100% dos recursos do pré-sal para a educação. Com a mudança no texto, o setor da educação deve receber 75% das taxas cobradas das concessionárias que devem explorar o petróleo. Os outros 25% serão destinados para a saúde. O setor deve receber os recursos até atingir os 10% do PIB, meta destinada do Plano Nacional de Educação, que tramita hoje no Senado Federal. De acordo com o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, autor do texto substitutivo, os investimentos feitos em saúde e educação devem alcançar cerca de 280 bilhões de reais na próxima década, com todas as mudanças aprovadas. Adriana Araújo para o Alean Notícias. E após conversa da presidente Dilma Rousseff com os presidentes do Supremo, Joaquim Barbosa, da Câmara, Henrique Alves, e do Senado, Renan Calheiros, a chefe do Executivo Nacional desistiu da Constituinte para tratar da reforma política. A proposta agora é de um plebiscito popular. O presidente da Unali, deputado Venâncio Fonseca, do PP de Sergipe, visitou a Assembleia Legislativa do Amazonas nesta quarta-feira. O parlamentar vai participar da primeira reunião da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, que será realizada pela primeira vez em Manaus. O deputado pelo PP de Sergipe, Venâncio Fonseca, assumiu a presidência da Unali há um mês. Para conhecer melhor a realidade das assembleias legislativas de cada estado do Brasil, o presidente iniciou pelo Amazonas uma série de visitas às casas parlamentares. Venâncio foi recebido pelo primeiro vice-presidente, Belarmino Lins, e se reuniu com demais parlamentares. Hoje é uma visita, aos colegas. Nós que fazemos isso em todos os estados, a Unali que representa todas as assembleias do país e os deputados. Essa visita nós fazemos de estado por estado e no dia de amanhã é que tem uma pauta que nós iremos discutir matérias com relação, inclusive, a um tema hoje que é uma paixão nacional, que é o meio ambiente. O deputado pelo PP, Adjuto Afonso, destacou a importância da visita do presidente da Unali aos parlamentares do estado. Certamente trataremos de assuntos a nível nacional, nós discutimos esse ano todo assuntos importantes, como dívida dos estados, e o Venâncio certamente, ao nos visitar, traz assuntos importantes que a gente possa debater, tão logo ele vá ao plenário, para que os outros deputados o conheçam. A gente vai também ter um assunto, vamos conversar sobre alguns assuntos de nível nacional. E para o estado do Amazonas, em recebê-lo, para nós é de uma grande alegria receber toda a Unali aqui. O presidente também vai participar da primeira reunião da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, que vai ser realizada na ALEAN. O deputado Francisco Souza é o primeiro secretário da UPM Internacional e secretário-geral do Bloco Brasileiro. O encontro tem um valor muito significativo para a própria UPM, porque será uma troca de culturas, será uma troca também de ideias novas para a atuação da própria UPM. O seminário da UPM, que terá o meio ambiente e a biopirataria como temas, inicia às 9 da manhã desta quinta-feira. E o deputado estadual Belarmino Lins será empossado nesta quinta-feira na presidência da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, a UPM, em substituição ao deputado Mick Breyer, do PSB do Rio Grande do Sul. O deputado Orlando Cidade criticou o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, após o anúncio da verba liberada para o Amazonas para investimentos no setor. De acordo com o parlamentar, os valores são pequenos mediante ao montante que o Ministério tem para investir em todo o país. A visita do ministro da Pesca, Marcelo Crivella, na sede do Parlamento Estadual do Amazonas para o lançamento do Plano Safra foi criticada pelo deputado Orlando Cidade. Em seu discurso na tribuna da Casa, o parlamentar argumentou que o plano dispõe de 4 bilhões de reais para a safra 2013-2014, dos quais o Amazonas já tem contratado cerca de 30 milhões desde janeiro. Para o deputado, o montante liberado é considerado pouco mediante a demanda do setor no estado. Ele anunciou aqui um valor muito expressivo de recursos disponível em seu ministério para atender às demandas no estado do Amazonas, que ele anunciou por 2 ou 3 vezes que tem 1 bilhão de reais e que só ainda foram alocados 30 milhões. Então ainda temos uma disponibilidade de 970 milhões de reais para investimento, seja
para a construção de barcos de pesca através dos armadores, daqueles que vivem da pesca extrativista, seja para a construção de tanques, de represas, enfim, da aquicultura e da pesca. Durante seu pronunciamento, o ministro incentivou a participação do Amazonas na captação de recursos do Plano Safra da Pesca. Apesar do incentivo, Cidade esclareceu que é preciso uma maior atenção do Ministério da Pesca para o Amazonas, já que este é um dos setores que movimenta a economia local. Mas o mais importante de tudo seria o aproveitamento do Parque Aquícola de Balbina, que esse sim daria um suporte muito grande para o estado do Amazonas, para fazer o que está acontecendo já lá em Itaipu, lá nos grandes açudes do Ceará, na grande represa de Paulo Afonso, que tem grande produção de peixe através de tanque-rede. Isso seria de suma importância para o estado do Amazonas nós conseguirmos a legalização do Parque Aquícola de Balbina. A Assembleia pode instalar uma CPI para investigar o sistema de telefonia móvel no estado. E mais, deputada Adjuta Afonso vai propor a regularização do transporte aquaviário no Amazonas. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Os problemas no sistema de telefonia móvel no estado podem ser alvos de uma CPI na Assembleia Legislativa. A proposta é dos deputados Marcos Rota, Marcelo Ramos e Adjuta Afonso. O Brasil possui o minuto de telefonia móvel mais caro do mundo e, ainda assim, o serviço prestado é de má qualidade. Por essa razão, foi proposta na Casa Legislativa a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as operadoras de celulares no estado. A CPI foi sugerida pelos deputados Marcos Rota, Adjuto Afonso e Marcelo Ramos. Veja que nós já tentamos todos os remédios, né, para que nós pudéssemos ter uma telefonia fixa e móvel, como determina a legislação. Nós já fizemos audiências públicas, nós já fomos à Anatel, nós já fomos ao Ministério Público, nós fomos ao Ministério Público Federal, nós já acionamos todas as operadoras na Justiça, nós já multamos em 500 mil todas as operadoras, nós já fizemos aqui uma reunião com todas elas, pedindo o compartilhamento das antenas no interior, que é obrigação das empresas. Elas firmaram um termo de compromisso com a Assembleia e não honraram. Então vejo que são muitos os pontos negativos que convergem para que a gente possa apresentar esta solicitação de uma comissão parlamentar de inquérito, que daí nós vamos ter um poder maior, uma amplitude maior para regimentar não apenas mais órgãos como a Polícia Federal, como a Receita Federal, o próprio Ministério Público, a Anatel, que vai precisar trabalhar de forma mais integrada, e principalmente criar um canal exclusivo com a população. O deputado estadual Marcelo Ramos propôs uma série de questões que devem ser investigadas pela CPI. O serviço sempre foi ruim, mas nos últimos meses há uma degradação muito grande. Hoje ninguém consegue completar uma conversa na telefonia móvel sem que a ligação caia, sem que tenha que tentar 1, 2, 3, 4 vezes. E a principal das medidas sugeridas é a necessidade de limitação da quantidade de linhas à quantidade de canais disponíveis nas antenas das operadoras. As operadoras vendem muito mais linhas do que suas antenas são capazes de suportar, e por isso tanto problema. Portanto, se você tem tentativas de ligações demais sem canais disponíveis, ou vão derrubar uma ligação da que está falando, ou você não vai conseguir completar a sua ligação.
Então é preciso limitar a quantidade de linhas vendidas. E para que isso aconteça, eu entendo como o deputado Marco Rota que é preciso a suspensão imediata da venda de qualquer linha de telefonia móvel no estado do Amazonas até que essa situação seja investigada e regularizada. Para a instauração da CPI, deverá ser recolhida a assinatura de 1/3 dos parlamentares da Casa, o que equivale a 8 deputados, o que deverá ser feito após o recesso parlamentar no final de julho. E o deputado Cabo Maciel disse que vai formalizar denúncia contra um sargento que atua no município de Humaitá. Os detalhes com o repórter Raoni Oliveira. Da tribuna da Assembleia, o deputado Cabo Maciel afirmou que irá protocolar junto à Polícia Federal e Ministério Público pedido de investigação sobre a atuação do capitão Luzeiro, da PM no município de Humaitá. O parlamentar afirmou que já pediu a intervenção da Secretaria de Segurança Pública, mas não obteve resposta. Eu destaco aqui o capitão Luzeiro, a forma como ele vem atuando em cima dos policiais. A polícia, o governador, tentando equipar, estruturar a polícia, lançando ronda no interior e tem ainda oficial com essa natureza, com esse pensamento, achando que está no tempo da ditadura. Vou tomar os procedimentos, vou ver, o meu discurso foi dado, vou cobrar o comandante-geral, não vou mais pedir, não vou mais conversar. Daqui para frente vai ser ação. Se ele não tomar as providências e retirar aquele oficial despreparado que está em Humaitá, eu vou representar o Ministério Público em defesa dos policiais que estão sofrendo represália no município. Cabo Maciel aproveitou ainda o tempo em plenário para parabenizar os policiais militares que atuaram no caso do assalto a uma joalheria no supermercado Carrefour de Flores, zona oeste de Manaus. Na ocasião, 2 assaltantes morreram e 2 ficaram feridos. O deputado Adjuto Afonso vai propor a regularização do transporte aquaviário no estado. A meta é dar mais segurança aos passageiros e garantir que os armadores tenham acesso a créditos. O Amazonas possui um dos maiores rios do mundo em extensão e profundidade. Porém, as dificuldades de locomoção por meio do transporte aquaviário ainda são muitas. Não há no estado regularização para esse tipo de transporte, colocando em risco a vida de passageiros e dificultando o acesso ao crédito do Fundo Constitucional FNO por parte dos armadores. O deputado estadual Adjuto Afonso cobrou na tribuna da Casa Legislativa que o governo estadual elabore uma lei e encaminhe para aprovação na ALEAN. Aqui no estado do Amazonas nós temos uma agência reguladora e temos uma agência de navegação que é a CNPH. Nós queremos saber de quem é a competência de regularizar esse transporte no nosso estado. Sabemos que a ANTAC regulamenta a nível de estado. Uma linha, por exemplo, de Manaus a Belém tem que ter uma autorização da ANTAC, mas uma linha dentro do próprio estado tem que ser o estado regulador desta linha. E a preocupação de vários armadores, tanto do Pará como do Amazonas, que estiveram presentes, é justamente por essa indefinição, eles não podem sequer ter acesso a linhas de crédito do Fundo da Marinha Mercante, que tem hoje grande linha de crédito, porque eles não têm a regularidade das suas linhas. De repente, um armador financia um barco, por exemplo, para Tabatinga, e no dia seguinte ele não sabe se aquela linha, se ele tem a concessão daquela linha. O Estado não lhe deu o direito dessa concessão. A proposta teve aprovação de diversos parlamentares, como a deputada estadual Vera Castelo Branco, Orlando Cidade e José Ricardo, que ressaltou que o transporte aquaviário é responsável pelo transporte de centenas de pessoas diariamente. Hoje, o Amazonas, a maior parte do transporte acontece através do meio fluvial. Então, o serviço nessa área precisa ter uma definição legal para que o passageiro tenha os seus direitos definidos, tenha um órgão para fiscalizar o serviço, se tenha uma definição das tarifas, se trabalhe a garantia da segurança em relação ao transporte e os próprios empresários poderem ter um serviço regular e captar recursos para investir nele, para dar qualidade, para dar segurança. No ano de 2012, aproximadamente 9 milhões de passageiros foram transportados pelos rios do Amazonas. A deputada Vera Castelo Branco enfatizou que se deve incluir na pauta de debate o subsídio ao diesel utilizado no transporte aquaviário, assim como acontece com as empresas de aviação regional. O
presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, esteve reunido na manhã desta quarta-feira na sala de reuniões do gabinete da presidência com vereadores dos municípios de Apuí, Envira e Barcelos. Ouça as reivindicações do representante de Apuí. Viemos reivindicar com o presidente Josué Neto a reivindicação do Luz para Todos, né? É da telefonia móvel, que vai ter uma audiência pública agora, recente. E futuramente uma audiência pública referente ao IBAMA, né? Estamos sendo muito prejudicados referente à embargação das terras. Ao meu lado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. Presidente, as reivindicações dos representantes dos municípios aí do interior, o que a Assembleia pode fazer para ajudá-los? Em primeiro lugar, é uma alegria nós estarmos sempre aqui na casa, recebendo os colegas vereadores de todos os municípios do estado do Amazonas. Hoje, estivemos aqui com vereadores do município de Apuí, de Barcelos e de Envira. Isso faz com que nós possamos trabalhar em conjunto, né, com essas câmaras e a um preço extremamente pequeno. Haja vista que a Assembleia algumas vezes não precisa se deslocar para esses municípios que são bastante longe, né, principalmente Envira, Barcelos e Apuí também, que é o mais perto, mas também é extremamente longe no sul do Amazonas, e não há desperdício de dinheiro público. Então, na verdade, esses vereadores, quando vêm a Manaus, eles vêm por conta própria, muitas das vezes, e estão sempre presentes aqui na casa, onde a gente conversa sobre os problemas dos municípios e tentamos fazer alguns encaminhamentos aqui, principalmente no Poder Executivo, junto ao Poder Executivo, junto aos órgãos fiscalizadores, como é o exemplo, por exemplo, do IBAMA e do IPAAM, onde a regulamentação de terras e a utilização da terra para setores produtivos é de extrema importância, e a ajuda dessas instituições, como o IPAAM e o IBAMA, e eu sinto que os próprios vereadores se sentem bem e à vontade em estar presente aqui conosco, porque é alternativa. A Assembleia Legislativa, nesses últimos anos, como Poder Legislativo, ela tem caminhado numa linha de parceria, né? Uma linha em que possamos chamar aqui as câmaras municipais, os representantes dos legislativos municipais, para que possamos ajudar o povo do interior. E quando a gente ajuda as pessoas do interior, é extremamente gratificante. Primeiro porque morar em alguns municípios já é difícil, né? Muitas vezes as pessoas elas não têm, como por exemplo, a mínima chance de chegar num órgão público que tem sede somente em Manaus, principalmente um órgão federal, e não tem onde bater, não sabe como chegar, não tem transporte. E aqui a gente liga, se comunica, envia encaminha os ofícios e vamos tentando ajudar essas pessoas, principalmente também com relação ao Poder Executivo, né? Agora há pouco combinamos e marcamos uma agenda para que possa ser recebido na sede do Palácio do Governo, onde outras situações também serão tratadas. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Adriano Castro para a TV Aleão. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 27. Deputados Belarmino Lins e Francisco Souza realizam o primeiro seminário Políticas Públicas para um Desenvolvimento Sustentável e Biopirataria, uma ameaça às nossas reservas. O evento está marcado para as 9 horas da manhã, no auditório Senador João Bosco. E ainda, deputado Belarmino Lins será empossado como presidente da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, às 9h30 da manhã, no plenário Rui Araújo. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã.